Segundo livro dos Reis. Quem achou, diga amém. Quem não achou, procura aí. Vamos ler os primeiros 15 versículos desse texto realmente maravilhoso, que fala que Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Evidentemente porque era um homem de fogo, né? Não podia ir para o céu que não fosse num carro de fogo, né? Anos depois de tudo aquilo que aconteceu no Monte Carmelo, então acontece isto também. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não vou te deixar. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, fiquem quietos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não vou te deixar. E assim vieram a Jericó. E então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não vou te deixar. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém? Amém, gente? Amém. Vamos nos assentar nesse mesmo espírito. Esse texto, apesar de ser um texto assim realmente glorioso, já pensou? Você ir num táxi de fogo para o céu? Foi o que aconteceu com Elias, não é? Extraordinário a determinação de Eliseu. Eliseu que não foi propriamente chamado, mas que se colocou à disposição e perseguiu o seu sonho, e de maneira nenhuma, como ele disse 3 vezes aqui, abandonou o seu líder, aquele com quem ele aprendera, né? E foi um homem que, depois de viver momentos de muita tensão, porque previamente o Senhor já tinha avisado que haveria de recolher Elias daquela forma, então todos estavam na expectativa, numa tensão danada, gente, uma tensão impressionante sobre o que haveria de acontecer e como haveria de acontecer. E as pessoas, inclusive, perguntando a Eliseu:
Se ele sabia do que ia acontecer, e ele dizia: fica quieta, moçada, estou sabendo do que vai acontecer. E de repente, né, andando, aparece do nada carros de fogo, cavalos de fogo, que separou Elias e Eliseu, e este sobe ao céu numa coisa que a gente vê nesses filmes do Spielberg, esses filmes aí de efeitos especiais extraordinários. Ali os efeitos eram mais do que especiais, porque era o redemoinho de Deus, era a presença sobrenatural e poderosa de um Deus cuja presença é fogo consumidor. E então Elias tem deixado a capa, Eliseu toma aquela capa e simplesmente, isso que é o homem de Deus que confia no seu ministério, pega a capa do profeta e faz exatamente o que ele tinha feito, e lança sobre as águas, fere as águas, como diz a palavra, e as águas do Jordão se separam, e eles simplesmente passam a pés enxutos, e a partir dali, aquilo que ele tinha pedido, e que Elias tinha dito para Eliseu: dura coisa você pediu, você não sabe o que você está pedindo, na verdade se cumpriu, né? Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E se você for olhar as escrituras, tudo que Deus fez através da vida de Elias, fez dobrado na vida de Eliseu, em cumprimento à palavra. Mas foram momentos de muita tensão, foram momentos de muita apreensão, foram momentos de muita expectativa. E há momentos na nossa vida que realmente pensamos que o mundo também vai desabar sobre as nossas cabeças. Há momentos na nossa vida que parece que vamos ser engolidos por um poço profundo, que a gente, em função dos muitos problemas que nos afligem, nos angustiam a alma, parece que a gente não tem para um lado para correr. Parece que quanto mais a gente se mexe, a gente se movimenta, a gente briga, a gente luta, parece que mais a gente afunda. Mas apesar dos problemas, Deus pode usar, como usou aqui, os nossos momentos de apreensão, os nossos momentos de tensão, para fazer uma obra espiritual muito grande na nossa vida, tal como ele fez na vida de Elias. Essa tensão de Elias vinha de longa data, ela vinha de anos, ela vinha desde o Carmelo, onde ele desafiou os profetas de Baal e de Astarte, e os venceu, os envergonhou no Monte Carmelo, onde ele montou um altar de pedras, onde ele colocou ali o sacrifício, onde ele foi mais ainda agudo no seu desafio, porque juntou toda a água que alguns tinham ali para molhar o altar, e ele simplesmente invoca o seu Deus, diante de toda a nação reunida em torno do Monte Carmelo, e invoca o seu Deus, e Deus manda do céu fogo que consome o altar. São momentos de muita tensão. Como foram momentos de tensão, por 7 vezes mandar o seu ajudante, no caso aqui não Eliseu, para olhar o céu, se viam as nuvens que anunciariam as chuvas que Israel esperava há 3 anos e meio. Gente, nós estamos há 30 dias sem chuva, e ainda choveu um pouquinho aí esses dias, e está essa tranqueira toda. Agora imagina 3 anos e meio sem orvalho sequer sobre a terra, e aquela tensão, vai e vê, mas não vi nada, vai de novo, mas não tem nuvem, vai de novo, e assim foi até a 7ª vez, quando o rapaz viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E então Elias avisa Acabe e sai correndo na frente da carruagem, do cavalo de guerra, dos cavalos, as bigas do rei, sai correndo na frente, chega antes, na verdade. Imagine toda esta tensão. E a chuva veio, e em seguida foi ameaçado por Jezabel, e ele estressado, cansado,
quando esperava um sosseguinho na vida, de repente vem ameaças de morte da rainha, aí ele desanima, vocês conhecem, vai para o deserto vai para a caverna, onde Deus fala com ele, e ele diz: estou cansado, Senhor, eu prefiro morrer. Estou cansado desta vida, estou cansado dessa tensão, estou cansado desse negócio, eu estou sozinho nessa briga. E Deus disse: você não está sozinho não, tem mais 7.000 que eu tenho sustentado, alimentado e escondido da mão de Jezabel. Não pense que é só você que enfrenta as tensões, não pense que é só você que enfrenta os desafios por causa da sua fidelidade a mim. Há mais 7.000 iguais a você. E o tempo passa, porque Deus disse: não é tua hora ainda. Você vem estar comigo, mas no tempo que eu quero, não quando você quer. E os anos passam, e aí acontece tudo isso que nós estamos vendo aqui. E é estranho que Deus tenha usado um elemento natural tão violento para levar Elias ao céu. Gente, um redemoinho. A gente fala um redemoinho e a gente pensa que essas pezinhas de vento que a gente vê volta e meia na rua aí, levantando um pouquinho de poeira. Não, gente, um redemoinho é aquilo que nós vemos lá nos Estados Unidos todos os anos, quase como tornados, que formam aquele funil, porque na verdade é uma composição de forças, é o encontro violentíssimo de ventos quentes com ventos frios, ventos contrários que se chocam e formam aquele redemoinho terrível. E no caso aqui, um redemoinho onde sobe cavalos e carro de fogo, gente, não é pouca coisa. Um redemoinho, sem dúvida nenhuma, é um ponto de tensão. E Elias subiu ao céu na tensão. Elias subiu ao céu num momento que eu daria muita coisa para poder assistir aquilo lá como Eliseu. E se Deus elevou Elias aos céus num redemoinho, Ele pode também, e Ele faz isso frequentemente. E é o que eu quero dizer nessa noite. Pode usar as tensões da nossa existência, das nossas experiências, principalmente para elevar o nosso nível espiritual. Porque quando está tudo bem, gente, nós não estamos nem aí para Deus, não é? Mas, quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Jó, e o livro de Jó realmente é maravilhoso, porque por 2 ou 3 vezes nós vemos Deus falando no redemoinho, não é? Jó, um livro antes do livro de Salmos, gente. Onde é que está Jó aqui? No capítulo 38, já lá no fim do sofrimento de Jó, que não foi tão longo assim, foram apenas 9 meses, não é? Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. E aí, gente, você que tem questionamentos a respeito das coisas, você que tem questionamentos a respeito do que você está passando, as lutas que você está enfrentando, os redemoinhos da tua vida, eu te aconselho, antes de dormir hoje, dá uma lida no capítulo 38 de Jó. E Deus vai falar com você profundamente, assim como falou com Jó. Mas com Jó, ele falou de um redemoinho. E veja que Jó estava atravessando um período de grande tensão na sua vida, mas Deus usa a tensão para falar com ele. E um pouquinho mais na frente, no capítulo 42, só deixa eu ver que verso diz. Vamos lá, vamos do começo. Jó responde a Deus dizendo: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram espantosas, que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu, Senhor, ensina-me. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
Aqui ele diz que a tensão permitiu que os seus olhos pudessem ver ao Senhor. Como nós que temos experiências com Deus apenas de ouvir a palavra. Mas a maioria, tenho certeza, não tem aquela experiência gloriosa de ouvir Deus falar ao seu espírito profundamente, de ter uma visão celestial de Deus, de ter um arrebatamento de sentidos, de ter uma experiência que você nem sonhava ter com Deus. Então agora, através da luta, do sofrimento, ele diz: antes que tu falasses comigo no redemoinho, antes que tu manifestasse o teu poder dessa forma, no meu momento de maior tensão, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora, graças à tensão, graças às lutas, graças até mesmo aos sofrimentos, os meus olhos te veem. Quantas vezes a tensão não nos permite ouvir a Deus, nos impedindo de buscá-lo, não é verdade? Talvez Deus esteja querendo falar com você no redemoinho da sua vida. Talvez Deus esteja permitindo algumas coisas para te chamar a atenção. Está quebrando alguma coisa na tua vida, não por maldade, não pelo prazer de quebrar, mas para chamar a tua atenção com relação a Ele, que pode consertar tudo isso e fazer tudo de novo. Não esqueça que a palavra de Deus nos diz que perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado. Não é o coração alegre, não é o coração feliz, não é o coração amoroso. Diz que perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado e contrito. Que o Deus que habita num alto e sublime trono também habita com aquele que está vivendo momentos de grande tensão. O nosso Deus é o Deus que, conforme diz lá em Zacarias também, se manifesta no redemoinho. O nosso Deus é aquele, como está escrito lá em 1 Samuel, que quando Israel estava sitiada pelos inimigos, Samuel ora. Samuel aquieta o seu coração naquele momento de grande tensão. Samuel, o profeta, ensina o povo naquele momento de extrema tensão, cujas suas vidas estavam correndo perigo. O exército inimigo era poderoso, os filisteus eram numerosos, mas quando eles se aquietam e invocam ao seu Deus, o Senhor faz tremer a terra. E aquela gente foge espavorida. Assim como também, aqui um pouquinho mais para frente de onde nós lemos, no segundo livro dos reis, Samaria está cercada pelos sírios, né? E Eliseu prediz abundância de alimento quando o povo está morrendo de fome, cercado pelos inimigos. Deus usa 4 homens leprosos para trazerem uma novidade. A novidade é que naquele momento de tensão, Deus outra vez fez ouvir a sua voz. Esta voz poderosa que se manifesta no meio de raios, de tempestades, de redemoinhos. Essa voz se fez ouvir no arraial dos sírios, e eles saíram espavoridos, apavorados, de tal maneira que deixaram tudo para trás. Deixaram seus cavalos, suas roupas, suas armas e toda a comida que eles tinham, que o povo pôde sair da sua cidade, do seu arraial, e ir lá pegar tudo para comer e se ver livre por muitos anos do seu inimigo. Porque Deus se manifesta principalmente nos momentos de tensão. Olha, se alguém aqui dentro, ao longo da sua vida, pode testemunhar e falar desse fato, sou eu.
nos momentos de maiores tensões da minha vida, foram os momentos das melhores e maiores experiências que eu tive com Deus, de poder dizer como Jó: antes eu pensava que eu te conhecia, mas agora meus ouvidos estão te ouvindo e os meus olhos estão te vendo. O Senhor, como lá em Zacarias, pode se manifestar como rei, como libertador no redemoinho, conforme está escrito lá. Na tensão, Ele glorifica o seu nome, Ele mostra o seu poder e a sua majestade, mostrando-se presente na vida dos seus filhos. Só Deus pode transformar a tragédia em bênção, gente. E exatamente nesses momentos difíceis, nos momentos que não sabemos o que fazer, nos momentos que estamos rilhando os dentes de tanta tensão, de tanto nervosismo, é que Ele manifesta a sua glória. Nos momentos que nós não sabemos o que fazer, é que Ele manifesta a sua glória. Como o irmão que não conseguia emprego, era um baita de um vendedor, mas estava desorientado, estava para baixo porque nada dava certo na sua vida. E então, para sobreviverem, a sua mulher passa a fazer salgadinhos em casa. Ela fazia e ele ia para os bares, para as lanchonetes vender. E ali ele descobriu que ele era mais vendedor do que ele imaginava ser. E daquele momento de tensão, daquele momento que parecia de humilhação, a mulher fazendo salgadinho em casa para ele vender, ele passou a vender material de construção. E logo abriu uma firma de material de construção. E abriu uma filial e outra filial e outra filial. E acabou se tornando um empresário muito próspero. Porque ele soube usar a tensão para ver a presença de Deus e se animar e continuar em frente. Ele não baixou sua cabeça, ele não se sentiu um coitadinho mal amado, desprezado. Ele viu a oportunidade na tensão e transformou o que parecia uma tragédia em bênção na sua vida. Como eu já contei aqui, de irmãos na fé, brasileiros que foram para os Estados Unidos e pensaram que a coisa ia ser fácil. E não se iluda com isso, que não é fácil se estabelecer lá, não é isso? E de repente eles morando numa grande cidade, num bairro, ela não sabendo mais o que fazer, lembrou que tinha uma coisa que aqui no Brasil ela fazia e que gostava muito. As suas amigas, a vizinhança, os parentes amavam o que ela fazia. O que ela fazia? Ela fazia uma tortinha pequenininha assim de limão, que era uma delícia. Ela tinha uma receita infalível. Então ela começou a fazer. Só que nos Estados Unidos não é essa bagunça que é nesse país aqui. Eles compraram embalagens pequenas de papelão com tampinha, e ela passou a fazer aquilo numa escala razoável, e o seu marido passou a visitar e vender. Resultado final: se tornaram ricos na América vendendo tortinha de limão, porque agradou, caiu no gosto dos americanos, e eles transformaram aquilo de fundo de quintal numa grande empresa nos Estados Unidos. Eles souberam transformar o momento de tensão em bênção. E é no redemoinho, gente. É na tempestade, gente. É nos ciclones, nos dilúvios da vida que o Senhor nos quebranta. Porque, como eu disse, quando está tudo bem ou mais ou menos, a gente não se coça, a gente vai empurrando com a barriga, a gente pensa que não precisa de Deus, a gente leva tudo relaxadamente, a gente só se lembra mesmo que Deus existe quando o sapato aperta. Quando as lutas vêm, quando a tempestade vem, e o Senhor nos quebranta exatamente nesse momento, no momento do redemoinho. É na tensão que descobrimos nossas fraquezas, é na tensão que nós descobrimos as nossas incapacidades, é na tensão que nós descobrimos a nossa total dependência de Deus, e na tensão nós aprendemos a confiar em Deus e a saber que sem Ele nada nós podemos fazer. Como disse o Jó: por isso
me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E olha, gente, há vários tipos de tensão na vida. Doenças, iminência do desemprego, separação, a ameaça de ser descoberto por alguma besteira que fizemos, quando nos sentimos ameaçados, quando nos sentimos traídos, quando sentimos a dor da ingratidão. Há vários tipos de tensão na vida. A tensão da falta de dinheiro para pagar as contas, não é? A tensão do companheiro ou companheira que não aparece, o medo gerado pela violência no nosso dia a dia. Hoje de manhã, quando eu saí aqui da igreja do culto da manhã, meu Deus, onde é que nós estamos? Numa ruazinha sem movimento nem nada, rapaz. O cara desce do carro, fecha o outro carro e desce, meu Deus, disposto a quebrar o mundo, a virar o carro do outro, sabe Deus por quê? Coisas insignificantes. E se o outro tem uma arma no carro? Pronto, já estava feita a tragédia na esquina de casa ali. As pessoas estão muito tensas, não é? É essa loucura, né? Ontem, gente, vocês não acreditam a muvuca que é o trânsito aqui do nosso lado em Campo Largo. É um negócio que te deixa tenso, cara, né? Pior do que essas estradas. Imagine quem está na estrada agora. Imagine quem está vindo do norte do Paraná, quem está vindo lá do oeste, quem está vindo de fora, quem está vindo de Santa Catarina. Então imagine a loucura que deve estar a estrada para Paranaguá aqui das praias. Imagine a tensão, nem vale a pena ir para a praia, né? Para depois pagar um mico desse que estão pagando para chegar e sabe Deus que horas em casa, né? A tensão familiar, fruto de desarmonia, é a tensão das brigas, das desavenças, né? E eu não sei quais os ventos contrários que estão fazendo da sua vida nessa noite, nesses dias, nesse momento, um redemoinho. No entanto, eu sei que Deus pode falar com você. Eu sei que Deus pode se manifestar a você, quebrantar o seu coração e ensinar você, a fim de que este ponto de tensão, ao invés de ser a tragédia na tua vida, amadureça você. Faça de você uma pessoa mais forte diante das lutas, torne você muito mais resistente a todas as lutas que a vida sempre vai nos oferecer, sabendo encarar com maturidade os momentos de dificuldade, de outras tensões que certamente vão aparecer na sua vida. Que nós possamos, como o apóstolo Paulo, em todas as coisas dizer: porque quando estou fraco, não é quando sou fraco que ele diz. Ele diz, porque é quando estou fraco é que sou forte. Essa palavra é muito simples. Paulo está dizendo, quando ele escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, é que exatamente na dependência de Deus, é quando ele está tenso, é quando ele está lutando, é quando ele não está vencendo aparentemente, é quando ele está cercado, é quando ele está atravessando seus momentos mais difíceis, que ele se torna verdadeiramente forte, porque ele entrega tudo nas mãos de Deus. Amém, gente? Fique de pé na presença de Deus. O que é que está afligindo a tua alma? Coloque diante de Deus as tuas tensões nesta noite. E você vai aprender que essa tensão é aquilo que eu tenho pregado esses últimos dias por aí, preguei em tantos lugares que nem sei se preguei aqui também, não é? É entender que os irmãos de José, quando traíram e venderam José, por incrível que pareça, estavam sendo instrumentos nas mãos de Deus. Coisa que 30 anos depois, não, 20 anos depois, 20 anos depois, ele iria dizer para os seus próprios irmãos no Egito: tudo que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bênção, porque era propósito dele.
para fazer de mim uma bênção, não só na vida de vocês e do meu pai, mas na vida de toda Israel. A caravana de ismaelitas que passou rumo ao Egito não foi para o meu mal, não foi para levar um escravo para ser vendido, foi para levar o governador para o seu lugar de destino, que era o Egito, onde Deus tinha um propósito de me fazer governador. Muita coisa que estão fazendo com você hoje, muita tensão que você está passando hoje, tem o dedo de Deus para fazer de você uma pessoa melhor. Aqueles que pensam que vão te vencer, vão ter que te engolir na vitória, na bênção. Basta apenas que você creia, que você não desanime, que você dê a volta por cima e que você se alegre no Senhor. Basta que você confie nas promessas do Deus de Elias e entenda que Deus também fala, e como fala no redemoinho, na tempestade, como falou com Elias ali dentro da caverna, saraiva, o fogo intenso, o vento tirando lasca das montanhas, parecia uma maldição, parecia o fim do mundo. Não era, era a voz de Deus, porque quando Ele falou mansamente com você, você não quis ouvir. Quando Ele falou mansamente comigo, eu não quis ouvir. Agora Ele precisou dar um grito no nosso ouvido. Agora a gente escuta. E quando a gente escuta, Ele abençoa. Ele fala verdadeiramente. Amém? Põe a mão sobre o seu coração. Meu Deus, neste mundo que é um verdadeiro vale de lágrimas, em que nós vivemos, nós não vivemos em lágrimas, mas vivemos num mundo que é um vale de lágrimas. Um mundo que é um verdadeiro vale da sombra da morte. Mas por que devemos temer se o Senhor está conosco, como cantou Davi? Pai, muitos de nós não estamos entendendo as lutas, as tensões, os redemoinhos, as tempestades, os verdadeiros dilúvios que às vezes se abatem sobre as nossas vidas. E precisamos que o Senhor dê ao nosso conhecimento um espírito de revelação e sabedoria que nos permita te conhecer mais e melhor e aprendermos a ouvir a Tua voz em toda e qualquer circunstância, principalmente para que não precisemos chegar ao ponto de ter que te ouvir num redemoinho, quando nós podemos te ouvir na quietude, como o Senhor diz no Salmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou como disseste a Moisés para orientar o povo diante do Mar Vermelho: fiquem quietos e vejam o que Deus vai fazer por vocês hoje. Ensina-nos a viver a vida que Tu queres que vivamos, Senhor, para a glória do Teu nome. Ensina-nos a viver em paz, com harmonia, com alegria, na obediência, para que não precisamos ter que te ouvir no redemoinho, Senhor. E se tivermos que te ouvir na tensão e no redemoinho, que nós possamos claramente discernir a Tua voz, e ao invés de reclamarmos, louvarmos o Teu nome e dizermos finalmente, como Jó disse: antes só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu abençoo essa igreja, Senhor, nas suas necessidades, nas suas fraquezas. Eu peço que a Tua bênção seja conosco nesse momento sublime. Não é um momento qualquer, não é um momento para ser vivido com desatenção ou simplesmente por hábito, mas é uma celebração da vitória de Jesus sobre o inferno, sobre a morte, sobre o pecado, sobre a doença e sobre a miséria, que é a mesa da ceia que está posta nessa noite. Recebe-nos, Senhor, como filhos em torno